Olá, hoje vamos falar sobre frutíferas em vaso. Cada vez mais as pessoas querem cultivar plantas em pequenos espaços. São várias espécies que a gente pode estar cultivando. Por exemplo, amora, pitangas, acerolas, jabuticaba, goiaba, araçá. Vamos precisar de alguns materiais para fazer esse plantio. O primeiro deles é um vaso que comporte a nossa plantinha. Tá? É importante que o vaso tenha um furo no fundo para ajudar na drenagem. A gente pode usar ou a manta geotêxtil, conhecida também como manta bidim, ou mesmo aquele paninho de limpeza, o Perfex. Primeiro, a gente vai colocar um pequeno pedaço tampando o furo no fundo do vaso. Depois, a gente vai colocar um pouco de argila expandida para ajudar na drenagem desse vaso. Podemos usar outras pedras, né? Pedra de rio, posso usar pedra britada, cascalho, telha quebrada, tijolo quebrado, mas eu prefiro argila expandida porque ela é mais leve, né? Tem de vários tamanhos, tanto faz o tamanho que você vai usar. Tá? O ideal é que a gente coloque aí pelo menos uns 3 dedos de argila expandida no fundo. Isso ajuda a deixar o vaso leve e facilita muito a drenagem. Para a gente ver a quantidade de terra que eu vou usar, é importante a gente fazer o quê? Verificar a profundidade, tá tranquilo, vai dar para colocar um pouco de terra ainda, para então começar a fazer o plantio. Essa aqui é uma mudinha de pitanga, que é a que a gente vai colocar no nosso vaso. Depois de colocar a argila expandida, eu coloco mais uma camada de manta. Não é obrigado. Eu gosto de fazer isso porque evita que a terra se misture com a argila expandida que está no fundo. E quando a gente for fazer o transplante, for fazer o manuseio desse vaso, a terra não está misturada com a argila e fica mais fácil para a gente fazer a separação. Agora, vamos colocar terra vegetal, forrar o fundo com terra vegetal. Coloquei um pouco de terra, tá? Tem uma camada de mais ou menos uns 2 dedos de terra aqui no fundo. O que a gente vai fazer agora? Vou colocar um pouco do Ouro Garden Plantio, um fertilizante desenvolvido especificamente para essa fase de desenvolvimento da planta. Lembrando que o plantio não é só de sementes, né? A gente planta muda, faz transplante. O transplante também é uma forma de plantio, tá? Então, em qualquer dessas fases, a gente pode estar utilizando, tá? Para um vaso, a gente vai usar por volta de 50 gramas, tá? Ou 4 colheres de sopa. Aqui eu estou com uma colherinha pequena, mas estou colocando ela bem cheia. É importante eu misturar essa terra com o fertilizante, não deixar ele puro. Porque quando a gente coloca a raiz, faz o transplante, tira a planta do vasinho e coloca no vaso ou no berço, quando a gente faz o buraco para o plantio, né, se em contato direto com a raiz pode haver a queima e matar a planta. Então é importante a gente fazer bem a mistura, tá, com a terra que está no fundo. Misturei bem, para que não prejudique a raiz da nossa acerola. Para tirar a muda de dentro do vaso, a gente vai fazer o quê? Vai apertando para a terra ir se soltando, tá? E se mesmo assim tiver muito difícil para a gente soltar até a planta, né, a mudinha, eu posso cortar o vaso, né? Fazer 4 cortes com uma tesoura ou com um estilete, de forma que o vaso abra e a gente possa fazer a retirada da muda. Ó, não precisamos cortar o vaso, ele pode ser reaproveitado para outras mudas no futuro.
Vamos centralizar a nossa mudinha no meio do vaso. Futuramente, a gente vai precisar mudar essa fruta de vaso novamente, para um vaso um pouco maior, tá? Um vaso mais ou menos dessa altura, tá? Ou até maior, para que ela possa crescer um pouco mais, tá? Centralizei, agora a gente vai completar com substrato em volta. Eu posso aqui no fundo, ó, soltar um pouco a terra, tá? Mas toma muito cuidado para não quebrar a raiz principal, porque se eu quebrar a raiz principal a gente perde a muda, tá? Pronto, ó, dei uma soltada só aqui, bem de leve. Ó. Agora a gente vai completar. A gente vai colocando a terra em volta, vai apertando um pouco com os dedos, né? Para deixar a muda bem firme. Não é para compactar demais, tá, gente? É só dar uma acomodada melhor na terra. Lembrando, tá, gente? A gente não pode colocar terra até a borda do vaso. Tem que deixar uma margem de segurança aqui, tá? Fica melhor, fica mais bonito, esteticamente fica bem mais bonito. Tá, ó. Pronto. Acomodamos a nossa bebê aqui. Aqui nesse acabamento, a gente pode deixar na terra exposta se quiser, tá? Posso colocar argila expandida cobrindo essa terra. Ela ajuda a diminuir a perda de água por evaporação, tá? Posso colocar granilha, a gente pode colocar casca de pinos, tá? Posso colocar pedra branca, fica a critério e gosto de cada um. Aqui eu vou cortar só esses galinhos mais embaixo, para facilitar depois as manutenções dela, tá? Eu vou dar o acabamento nessa aqui com argila expandida. A gente vai colocar, para ajudar no enraizamento, eu já coloquei o fertilizante Ouro Garden Plantio no substrato no fundo, como vocês viram, né? Mas a gente vai colocar para ajudar a enraizar melhor ainda, usar o Ouro Garden enraizador, tá? É um fertilizante enraizador, né? Que contém extrato de algas, que acelera e potencializa o processo de enraizamento. Eu vou colocar aqui duas tampinhas ou 10 ml em 1 litro de água. Aqui a gente colocou aproximadamente 500 ml. Tá? Eu preciso fazer isso uma vez por semana durante 6 semanas para o melhor enraizamento da planta. Tá certo? Bom, agora a gente vai colocar a argila expandida aqui em cima. Para dar o acabamento.
Agora vamos terminar de limpar o vaso para deixar ele bem bonito. Para a gente encerrar, é importante, pessoal, sempre que a gente for trabalhar com ferramentas de corte com as nossas plantas, não interessa o tipo de planta, após os trabalhos ou quando eu for mudar de uma planta para outra, mesmo que seja da mesma espécie, mesmo que eu vá mexer, por exemplo, com outra pitanga, é importante a gente fazer a higienização da ferramenta, né? Pega um álcool num pano, umedece bem. Então a gente faz a limpeza da lâmina. Tá? Para evitar que eu leve contaminantes, né, patógenos, fungos, bactérias, né, de uma planta para outra. Pessoal, passado 30 dias da aplicação do enraizador, do plantio da nossa muda, a gente passa a fazer a aplicação do Ouro Garden Frutas, tá? Para o nosso vaso, né, eu vou estar aplicando 50 gramas para uma planta jovem, que é o caso dela aqui, tá? Quando eu for uma planta já mais adulta, estiver bem formada, eu vou passar a aplicar 250 gramas nesse vaso, tá? Mas isso só quando ela ficar adulta. Então eu pego, abro a nossa embalagem, pego os 50 gramas, não vou aplicar porque a gente acabou de plantar, mas eu pego as colherinhas e vou espalhar na borda do vaso, nunca próxima do caule da nossa planta, tá certo? Bem, essa foi o nosso vídeo, nossa aula de hoje, espero que tenham gostado.